Pronto, estamos ao vivo. Olá, boa noite a todos. Estamos começando aqui mais um dia muito especial, onde nós vamos falar sobre terapias com PNL e afins. E nós vamos discutir como é que é isso, né? Ou seja, hoje o mundo está precisando muito de terapia, né? Terapia é uma coisa importante, não só a psicoterapia dos psicólogos, mas várias terapias. Hoje em dia tem muitas pessoas qualificadas para fazer terapias excelentes. Nós aqui representamos a programação neurolinguística, mas tem uma série de outras coisas aqui, como, por exemplo, né, as constelações, que eu vou pedir para a Madalena conversar com a gente também daqui a pouco sobre isso. E nós vamos debater isso, né? Eu tenho minhas duas convidadas, duas queridas amigas e queridas colegas e convidadas que eu tenho prazer de ter sempre aqui, né? Eu acho que a gente tem que formar essa liga inconsciente do bem, né? Em todos os sentidos. Então, esse é o momento que você pode ir chegando e chamando aí as pessoas que você conhece, que tem interesse em terapia, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. Então, chama todo mundo para cá para participar, faça suas perguntas, a gente quer ouvir vocês, a gente quer saber o que vocês estão achando, o que vocês estão pensando, e a gente vai começando aqui o processo como um todo, né? Então, eu tenho aqui a Madalena Junqueira, tenho a Catarina Chaves, né? Então, bom, deixa eu falar, eu vou falar rapidamente sobre mim, né? Eu sou psicólogo, sei lá quanto tempo, uns 28 anos mais ou menos, caramba, passou rápido, né? Que eu sou formado em psicologia, e mais ou menos ao mesmo tempo eu estudo programação neurolinguística, porque eu comecei a estudar PNL quando eu estava quase me formando em psicologia, e nunca mais parei. Eu até, falando já uma história muito interessante sobre terapia com PNL, hoje eu atendi uma pessoa que eu atendi uma única vez, porque essa pessoa morava fora do Brasil na época, e estava passando as férias, era uma menina de uns 20 e poucos anos de idade, e ela fez uma sessão comigo que ela falou assim: André, eu preciso resolver um problema com cachorro, né? Porque eu vejo um cachorro na rua, mesmo na coleira, mesmo sabendo que é manso, que é dócil, que está lá tudo arreganhado para mim e tal, mas eu morro de medo, descompenso, fico gelada, não sei o que lá. Eu fiz um processo, ela, Patrícia, tudo bem? Eu fiz um processo com ela uma única vez, depois ela voltou lá para o país onde ela estava, e aí hoje ela me mostrou a cachorrinha que ela adotou. Que legal! Então, agora ela é amiga dos cachorros, todo mundo da cachorro adora ela, gosta dela. Então, essa é uma das razões pelas quais eu sou um terapeuta com a programação neurolinguística, porque eu vejo esse poder que a PNL tem, né? Ou seja, não é sorte, eu não tive sorte com ela, eu usei um processo estruturado que desmonta inconscientemente fobias, né, de quem está ouvindo, né, de quem tem ouvido processos, e isso faz com que as pessoas mudem, mas não pelos meus belos olhos, nem por causa disso, é porque a PNL tem um processo estruturado que ajuda com que as pessoas mudem, e quando eu vi isso começar a acontecer no consultório com as pessoas, eu comecei para experimentar muito timidamente, né? Eu acho que é interessante cada um de nós falar rapidamente da experiência que teve com a PNL e para a gente poder falar por que é bom ser terapeuta com PNL. E isso foi uma coisa muito bacana, eu comecei a botar em prática e as pessoas gostaram tanto, os resultados foram tão rápidos e tão dramáticos, no sentido positivo e eficazes, que eu comecei a estudar, praticar, comprar livros, estudar e tal. E até hoje, né, eu estou fazendo todas essas mesmas coisas, né, estudar, comprar livro, praticar. Agora eu dou aula também, eu, Madalena, Catarina, nós fazemos várias coisas nesse sentido. E hoje eu acho que eu sou um terapeuta muito melhor, eu sou psicólogo, você não precisa ser psicólogo para trabalhar com PNL, né? Não há nenhuma necessidade disso, mas eu acho que até como psicólogo eu sou um psicólogo melhor por conta da programação neurolinguística, porque eu trabalho com ferramentas que atuam em tudo aquilo que a gente estuda na psicologia tradicional como sendo psicológico, e os clientes eles têm resultados tangíveis, concretos, não fica aquela coisa do vamos avaliar se a gente está mudando, fica aparente, é dramática. Gosta, por exemplo, da menina do cachorrinho, em uma única sessão, ela me mostra o cachorro que ela adotou, eu não a vi durante um tempo, ela disse que foi logo depois, né, que ela ficou tão bem impressionada que ela começou a virar a melhor amiga de todos os cachorros do lugar onde ela morava, da vizinhança dela, e ela adotou uma cachorrinha. E já está pensando em adotar a segunda. Então, por isso que é maravilhoso estudar programação neurolinguística e você fazer essa escolha. Você pode usar PNL em treinamentos, em vendas e uma série de outras coisas assim, mas é muito melhor quando você tem ajuda com que as pessoas cresçam
a gente ajuda com que as pessoas se desenvolvam, né, de uma forma geral. E eu queria, né, apresentar aqui minhas convidadas, né? Vou começar com a Madalena primeiro, depois com a Catarina. Né, eu queria que a Madalena se apresentasse, né, para a gente primeiro se apresentar, depois a gente falar de alguma coisa específica. Eu até sugeri que a Madalena falasse também, por isso que eu incluí o PNL e afins, de um trabalho muito bacana que ela está fazendo com constelação também, entre outras coisas que eu acho muito interessante. Eu acho muito bacana. E assim, como eu não entendo de constelação do jeito que ela entende, acho que ela é uma das melhores pessoas para poder falar. Então, boa noite, Madalena. Boa noite, André. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você e com todo mundo que estiver nos assistindo. Patrícia Gislaine, sejam bem-vindos. E a gente se conhece há muito tempo, muitos anos aí nessa nossa carreira de PNL. Nós começamos lá nos anos 90. E começamos assim devagarzinho, como estudantes mesmo, sem, eu pelo menos, né? Você já era da psicologia, mas eu não. Eu nem sabia muito bem o que a PNL poderia me proporcionar. E aí eu fiquei muito encantada com tudo que aconteceu, de experiências, não só com os colegas de classe, que já iam começando com as mudanças, assim como eu também, mas com todos os amigos e parentes e vizinhos nos quais eu aplicava as técnicas aprendidas, e a coisa foi expandindo assim numa rede de pessoas interessadas, e todas com resultado terapêutico. E aí o processo só continuou. E aí, no ano de 1997, lá atrás, quando eu fui fazer o curso de especialização em saúde, com o nosso mestre querido Robert Dilts, né? Ele e os dois outros autores do livro Crenças, o Tim Halbon e a Suzy Smith, eles vieram aqui para dar o curso, e ele fez com a gente uma dinâmica de constelação, já em 1997. Era algo assim muito novo, desconhecido, e o resultado foi tão fantástico que eu fiquei depois procurando para ver onde eu poderia aprender mais sobre constelação. Mas no Brasil não tinha ainda. E aí eu vim a conseguir fazer um curso já no ano 2003, quando eu conheci o Bernard Izzard do Metafórum. E aí eu já fiz o curso com ele nessa época, já comecei a trabalhar com os bonequinhos que eu me apaixonei por eles, e até hoje, né, eu faço isso, porque tem muito a ver com a PNL. Tem técnicas usadas na constelação que tiveram, talvez, a sua origem na PNL, ou pelo menos foram aprendidas pelo Bert Hellinger da constelação, que ele também estudou PNL. Então, ele usou... Cresceu no mesmo lugar, nos mesmos círculos, né? Tendo muita influência mútua. E ele teve muita influência da Virginia Satir, que foi a nossa influenciadora da PNL. Então, de lá para cá, eu fazia constelações com os clientes, com a maioria dos clientes, como complemento do trabalho terapêutico. Mas agora, na pandemia, a coisa cresceu tanto, André, que você nem imagina. Já ouvi aí mais das suas histórias, quero que você explique para a gente isso já. Quero aproveitar e dar boa noite para a Patrícia, oficialmente, Gislaine, Elaine, Joseph, lá da Suécia, e todo mundo que está chegando. Sejam bem-vindos. Deixa eu dar boa noite também para a Catarina aqui, para a gente fazer essa apresentação inicial. Catarina é psicóloga também, é master em PNL, está, enfim, crescendo aí bastante, trabalha com fitoterapia, uma série de coisas. Boa noite, Catarina. Como vai a PNL na sua vida enquanto terapeuta? Bom, boa noite, André. Boa noite, Madalena. Boa noite para todos vocês aí. Eu sou formada em psicologia há 40 anos, e só que eu comecei os cursos de PNL tem 6 anos, que eu comecei com o André, e eu caí meio de paraquedas na PNL, porque o que me motivou no começo, eu não lembro como especificamente, eu sei que eu cheguei
no Tony Robbins, e eu li o livro do Tony Robbins, assim, acho que eu li aquele livro grossão do Tony Robbins em uma semana. Os dois são grossos, Poder Sem Limites ou Desperte Gigante Interior? Poder Sem Limites. E eu me interessei muito, só que eu queria, como terapeuta, né, eu vinha como psicóloga, assim como o André, eu vinha com alguns resultados que eu achava, não me satisfaziam os resultados da psicologia dentro da clínica, não estava me satisfazendo. Por isso mesmo que o André falou, a gente tinha que ficar testando, vendo o que melhorou, o que não melhorou. E o que a PNL oferecia, o que a PNL podia dar, o que ela prometia dar, era alguma coisa mais rápida. E eu comecei a fazer uma pesquisa de quem que poderia fazer, com quem que eu poderia fazer um curso que iria nessa linha mais, vamos dizer, científica, né? Que tivesse alguma coisa séria, que fosse de alguma forma séria, e eu cheguei num vídeo do André. E me agradou, de pronto, assim, me agradou a proposta dele, o que ele falava no vídeo. Eu lembro até que era uma aula do Practitioner, né? E ele falava do Master, e ele ainda dizia que o Practitioner era o que a gente chama de jardim da infância da PNL, né? E que podia muito mais. É verdade. Eu entrei em contato para fazer, né? Eu entrei em contato com ele para fazer. A minha ideia no começo era fazer só o Practitioner, mas eu depois. Aí eu emendei coach, emendei hipnose, emendei todos e estou aqui até hoje. E não sai do transe, né? E não saí até hoje. Foi mordida pela mosquinha da PNL, né? Fui Como isso mordida. impactou você enquanto terapeuta, né? Isso ajudou você na área enquanto terapeuta, trabalhando com a psicologia das pessoas, né, com o psique humano, isso te ajudou, te contribuiu de alguma forma? Eu lembro que eu precisava, quando eu entrei, eu precisava testar. Eu precisava testar em mim primeiro, né? Uma história que o André já conhece, um monte de gente que estava falando aí de fobia. E o meu primeiro teste foi na minha ida para Curitiba para fazer o curso do André, porque eu tinha mais de 20 anos que eu não andava de avião e era pânico mesmo de avião que eu tinha, em função de uma amiga minha que tinha morrido de desastre de avião, e foi meu primeiro teste. Aí, daí para frente, eu vi que funcionou, e um mês eu fui ótima, e então eu gosto muito, a minha prática com PNL, eu sempre gostei muito de misturar as coisas. Eu não sei se o André lembra disso, provavelmente ele deve lembrar, que ele tem uma memória ótima. Como eu tenho alguma afinidade com bordado também, a primeira coisa que eu fiz foi misturar em algumas práticas de grupo bordado com PNL. Olha que interessante. Estou bordando danças. Que legal. Eu misturava práticas, vamos dizer, a prática da... Eu lembro que eu acho que uma das primeiras que eu fiz foi níveis neurológicos que eu coloquei e a pessoa gerava o bordado, e ao mesmo tempo que ela estava bordando, era um grupo, que ao mesmo tempo que estava bordando, eu ia trabalhando em grupo algumas coisas, alguns aspectos, ia trabalhando... Quando estava todo mundo lá, ela ia... Isso mesmo. Exatamente. E uma coisa que ficou para mim muito, o André ainda falou aí dessa questão da mistura, eu estou fazendo uma especialização em fitoterapia também. Sempre gostei muito de mexer com essa parte meia de bruxa, né? E eu acho que a PNL é a parte da bruxa que fala, né? A parte da verbalização. E a outra parte é a parte das plantas que a gente aplica. E eu tenho tido alguns resultados bem interessantes em relação a pessoas com depressão, né? Porque geralmente, às vezes, elas chegam na clínica tomando muito remédio, tomando muito remédios que não fazem bem, que têm efeitos colaterais e tudo mais, porque tem algumas pessoas que realmente precisam, mas outras são super diagnosticadas ou tem um excesso de remédios. Então, precisa fazer um desmame, e eu acho que isso casa muito bem com a PNL, casa muito bem quando você associa essa questão de incluir as plantas junto com o processo de PNL para fazer essa mudança toda nas pessoas. Eu acho que isso é bem legal. Obrigado pela introdução, Catarina. Nós vamos falar mais sobre isso já que eu quero que você dê mais insight para o pessoal sobre isso. Vou dar boa noite aí para o pessoal que entrou depois, né? O Adilson, Marcos César, boa noite. Divan, boa noite. Richard, professor André 10, obrigado. Elaine, Catarina maravilhosa.
Carmen Dias, boa noite. Patrícia Gomes, que adora fitoterapia. Tiago Fernandes, fitoterapeuta. Boa noite, Catarina. Incrível. Catarina, você está ganhando uma legião de fãs. Edivan Silva, pelos vídeos dos diversos professores de PNL que já assisti, acho o André explica melhor a PNL. Obrigado, fico lisonjeado de você falar isso. Né? Mas temos aqui outras duas também, que também são muito boas e trazem muito insights. Cada um tem seu estilo, né, pessoal. Leila Muniz, dá boa noite também, boa noite a todos nós. Então, Madalena, fala um pouco para a gente, né, de como é que é essa coisa da constelação, né? Você já deu aí a primeira dica para a gente, né, que você em 2003, pela primeira vez, teve um primeiro contato de aprender propriamente dito a constelação. Como é que foi evoluindo para você até hoje? Hoje você tem feito, principalmente agora na pandemia, acho que é muito importante a gente falar disso, né? Até o pessoal está ouvindo também, né, sobre isso. Como é que a constelação tem ajudado sempre e está ajudando agora na pandemia também? É fantástico, porque as pessoas estão nos isolamentos e começam a pensar muito na vida, a se descobrirem, e a constelação está ajudando bastante, porque ela trabalha os aspectos familiares. Quer dizer, tem constelação organizacional também, mas eu faço a constelação familiar. E agora, na pandemia, eu fiz o aperfeiçoamento de atendimento online, para ficar melhor ainda, né? Porque eu só fazia no presencial. E eu me aperfeiçoei nesses cursos lá no Metafórum, com Bert Izzet, que eu vou todos os anos no Metafórum. O primeiro ano que eu não fui foi agora, né, em 2021, por causa da pandemia, mas eu tenho ido desde sempre e aprendi muito com ele sobre constelação e outras coisas, mas ele era muito apaixonado pela constelação. Ele tinha um estilo próprio de ensinar, que a gente conseguia replicar com os clientes. E o trabalho da constelação é muito fantástico, porque trabalha toda a origem da pessoa, a ancestralidade, os avós, bisavós, várias gerações, e a gente percebe que existe uma influência dos nossos ancestrais na nossa vida de hoje, porque um dos conceitos principais da constelação é o pertencimento. Então, nós pertencemos a um sistema familiar, e para que esse sistema se equilibre, todos os participantes do sistema precisam estar bem. E nem sempre todo mundo da família está bem, né? Nem sempre. E aí, quando a gente faz aquele estudo dos ancestrais e das influências todas, através das técnicas criadas pelo Bert Hellinger, que foi o criador das constelações, a gente consegue equilibrar, harmonizar, ressignificar todos os distúrbios, as heranças, entre aspas, né? Porque não são necessariamente genéticas, mas até pode ser genética. Às vezes são de comportamentos, de repetições de comportamentos, repetições de padrões. Isso de uma forma muito inconsciente, porque se o meu bisavô, tataravô, por exemplo, ele foi expulso de casa pelo pai dele, porque fez alguma arte qualquer na adolescência, e ele foi excluído do sistema familiar, isso vai reverberando pelas gerações seguintes, até que alguém o reponha no sistema familiar, porque senão fica um buraco. Sempre me gerou uma curiosidade muito grande da intuição do terapeuta, né? Eu já fui cliente algumas vezes de constelação e assim foi incrível. Eu fiz algumas vezes com a Selma Vilaverde, que é uma grande consteladora, ela é aqui do Rio de Janeiro, mas ela dá curso por aí também. Eu fiz uma vez com o Maurício de Freitas, né, que você conhece. Sim. Também. Incrível para mim naquele momento na minha vida, foi um momento muito importante, que ele foi ímpar na experiência também que ele tem com constelação. Ele é maravilhoso, ele é ótimo. E eu queria saber, assim, como é que é isso? Como é que o terapeuta
e que olhar é esse, né, para ele no meio do quando a gente pensa na família de uma pessoa, né, algumas famílias podem ter até uma configuração simples, algumas famílias eu acho que têm uma configuração mais complexa. Como é que você, enquanto terapeuta, diria que é isso que existe no terapeuta, de saber por onde conduzir uma terapia? Antes de você responder, só vou dar boa noite aqui a Cristina Esteves, a Ana Delésia, a Maria Luciene da Hora, todo mundo dando boa noite, a Ana Delésia dizendo boa noite, gigantes, devemos ser nós, né? 3 terapeutas de PNL, né? 3 gigantes, 3 pessoas de escorpião aqui, vocês não sabem também, né? Então temos alguma coisa em comum aí. Mas fala pra gente como é que é essa intuição aí da terapeuta, né? De constelação do terapeuta, né? De trabalhar essa riqueza toda que é a família de uma pessoa. Já vou responder, mas deixa eu falar com a Catarina. Você também é escorpião, Catarina? Pois é. Aqui é comigo escorpião. O trio tá bom aqui. Eu e o André nascemos no mesmo dia, sabia? E eu nasci 9 dias depois. Diferencinha de ano, né? Eu sou dia da bandeira também. Legal, gente boa, né? Pois é. Todo mundo de escorpião, todo mundo gente boa. Então, a questão da intuição, ela funciona muito, porque inicialmente nós precisamos conhecer os conceitos da constelação para a gente sacar intuitivamente o que está acontecendo. Então, existem vários tipos de constelação. Em grupo com pessoas, que as pessoas que entram no papel dos personagens. Existe feito online com bonequinho online mesmo, desenhados. Não sabia disso. Tem também. Não sabia, não. Tem, eu já fiz algumas aulas assim. E tem aquele no vídeo, que é o que eu faço com o bonequinho aqui, andando, que nem eu faço o presencial. Agora, pode fazer com o bonequinho voodoo? Bonitinho, né? De brinde, bonequinho voodoo, mas eu não faço bruxaria, tá? Tá bom. Nem precisa, né? E tem alguns tipos de constelações abertas, que a pessoa sabe que ela é, por exemplo, a avó, a bisavó, o tio, ou a mãe, ou o pai, que está sendo constelado. E tem algumas constelações fechadas que ninguém sabe quem é quem. Então, a coisa é trabalhada sem conteúdo. E os personagens que estão vivenciando o papel, eles não sabem quem eles são, mas eles sentem. Então, é muito intuitivo mesmo. Quando eu fiz com pessoas representando uma vez, minha mãe tinha acabado de falecer, eu não falei nada para ninguém. Minha família estava passando por uma dinâmica com algumas características muito específicas, e eu fiquei chocado. A pessoa que foi comigo, mais chocada ainda, porque as pessoas, intuitivamente, elas identificaram detalhes de coisa que estava acontecendo, inclusive do sintoma físico que um membro estava experimentando, mas muito específico, né? Não era aquela coisa, deve estar com o peito, a pressão, aquilo que você imagina logo, né? Não, era coisa muito específica. Eu sempre fiquei chocado com a eficácia da constelação. Eu conheço muito pouco de constelação, mas uma coisa que me chamou a atenção, que eu li há algum tempo, é a constelação no meio jurídico, que tem alguns juízes que estão fazendo para eles resolver, principalmente da vara de família, para eles resolverem questões que estão difíceis de serem, às vezes até das pessoas se reconciliarem, e alguma coisa nesse sentido. Achei bem interessante isso. Está muito em alta atualmente as constelações jurídicas, que são conciliadores, né? Uhum. São conciliadora. Então, a gente faz de várias maneiras, mas o meu estilo predileto é com os bonequinhos, e no momento que eu estou fazendo online, eu estou adotando aquela técnica de uma brasileira que desenvolveu, a Vera Bassoi, que os bonequinhos, eles andam sozinhos, né? Legal. Interessante. Legal, que bacana. Muito bom, muito bom. A gente escolhe o tema da conversa, né? Se é no profissional, se é nos relacionamentos amorosos, ou se é no problema com pai e mãe, etc. Enfim, escolhe o tema e solta os bonequinhos. E eles escolhem, eles é que dão as mensagens.
E aí, em função do posicionamento deles dentro do campo e dos movimentos que eles fazem, porque cada movimento tem um significado específico, aí a gente tira as conclusões e sempre é incrível, bate com a pessoa, que é uma coisa impressionante. E aí depois a gente faz o trabalho de frases de cura, as ressignificações e o entendimento, porque precisa harmonizar a família. O principal é equilibrar o sistema através do bem-estar e da inclusão dos excluídos, pessoas que foram dadas para adoção, ou que foram banidas, ou mesmo que foram embora e não deram mais notícia, acabam sendo esquecidos, né, pela família. E precisa... As pessoas, Madalena, talvez se perguntem assim, como é que pode os bonequinhos serem tão eficazes? Mas eu me lembro muito, já fazendo uma ponte com a PNL, né, do Lucas Derck, do Panorama Social, né, que o Lucas Derck, por exemplo, imagino que todo mundo ali do mesmo métier, eu não sei quem influenciou quem, né, enfim, mas justamente ele mostra que as nossas relações sociais, todas, inclusive as familiares, tudo nós representamos na nossa mente em termos de submodalidade. Então, eu fico imaginando que constelações são formas de representações que você tem dentro de você, e quando você move os bonequinhos, diz coisas diferentes, você muda a estrutura, né, daquilo que está acontecendo com a pessoa e muda essas representações que você tem sobre a sua história e a sistêmica interna. Sim. É como se o próprio bonequinho, ele entra em segunda. O bonequinho entra em segunda com o personagem, segunda posição. Quem é da PNL sabe que é a segunda posição. Então, ele entra em segunda posição e aí ele traz a informação e nós decodificamos em função do posicionamento dentro do sistema, igual o Lucas Derks faz no Panorama, né? O posicionamento altera várias coisas e aí ela vai confirmando o que fizer sentido para ela. E a gente sempre segue o tema escolhido. Então, no instante, cai a ficha para a pessoa, né? Qual é a sua, para a gente entender, aproveitar aqui só para a gente ficar aqui em dia com o pessoal, Cristina Esteves, boa noite, Maria Luciene da Hora também, Patrícia Gomes de peixe com acidente de escorpião, então ela está em casa, Ana Deleuze pergunta se Catarina é de Curitiba, não, ela é do Rio de Janeiro. Né? Na verdade, eu sou do interior do Rio. Então, o que você acha, assim, em termos de terapia, né? Quer dizer, você que faz outros tipos de terapia também, Madalena, qual é o diferencial da constelação? Assim, o que você acha que é a característica única lá da constelação, que você acha que vale como terapia, assim, e contribui de maneira única? Eu, quando começo um trabalho com um cliente, porque eu faço o atendimento com as técnicas da PNL, desde lá do início dos anos 90, né? Desde o practitioner. E o resultado é terapêutico. Mesmo que digam que a PNL não é terapia, o resultado acaba sendo terapêutico. E Sim. Quem é psicólogo e usa ou outro tipo de terapia, tudo bem, mas para mim, que não sou, o resultado é terapêutico, não tem como negar, né? E então a gente escolhe o tema da constelação que a pessoa escolheu, que ela prefere que seja trabalhada, e dentro desse tema, o que surgir de principal é trabalhado, é colocado em pauta. E é claro que tem que fazer sentido para ela, que se não fizer sentido, a gente observa outro ângulo do mesmo posicionamento do boneco. Ou então a gente pode testar o boneco e ele dá as próximas informações. Então, é um trabalho dinâmico, é um trabalho verdadeiro, e não é a única maneira de trabalhar com bonequinhos. Eu trabalhava no estilo do Bernd Izzard antes, mas na pandemia eu quis aprender a fazer online, que eu não tinha muita prática no online. E esse estilo que eu estou fazendo agora foi específico para atendimento online.
O resultado terapêutico é assim. Eu tenho o hábito de fazer pacotes com as pessoas de 10 sessões. Eu faço uma sessão de avaliação, a pessoa diz tudo que tem que trabalhar, eu faço uma lista de coisas a trabalhar e começo pela constelação, mas antes de saber da história da pessoa, eu gosto assim, sabe? Porque a constelação vai mostrar tudo, não é? Então, eu começo a constelação, ela fala, eu quero trabalhar a vida pessoal, eu faço uma constelação, depois que aparece tudo, a gente já sabe por onde continuar o trabalho. Isso eu achei interessante, né? Quer dizer, você pode fazer várias sessões que vão se complementando, né? Bem interessante. A pessoa não precisa fazer mais trabalhos. Uma constelação, dependendo do tema, já é suficiente para ela mudar radicalmente vários aspectos da vida. Mas tem pessoas que querem dar sequência no trabalho, e aí então a gente faz mais sessões, porque esse tipo de constelação só pode ser feito a cada 60 dias. Por quê? Porque o campo morfogenético, ele precisa se reorganizar. Então, a gente mexe em tudo. E quando nós fazemos uma ressignificação, ou alguma frase de cura para harmonizar os personagens, todas as pessoas do campo são atingidas, porque é uma energia do sistêmico da pessoa, do campo morfogenético. Então, todos são atingidos, e o próprio campo se reorganiza, coloca as coisas nos devidos lugares, isso leva um tempo, né? Então, para fazer uma nova constelação, precisa de 60 dias. E nesses 60 dias, quando a pessoa quer dar uma continuidade, a gente faz mais algumas sessões. Agora, quando a pessoa quer fazer só uma constelação, também tudo bem, né? Ou quando ela não quer fazer, a gente só faz a parte com PNL, eu uso muito o panorama neurosocial também, e também o coaching, né, quando precisa dar um empurrão na pessoa, assim, né? Muito bem. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Na nossa lista aqui, né, nós temos a Carmen aqui Dias, dizendo que fez curso PNL, de hipnose, fez terapia de constelação. Muito bem. Edivan disse que é muito interessante. E aqui na cidade, ele está no interior do Maranhão, diz que não tem ninguém que trabalha com PNL, aí já tem você que está começando a ficar interessado, né? Vamos lá, vamos para frente. A Carmen diz, e a terapeuta fazia com papéis no chão, diferente das demais, a constelação. Tem várias técnicas, né, Madalena? É possível também, já vi gente fazendo. O Edivan diz que quer dizer que PNL pode ser misturado com outras formas de terapia. E aí eu já quero perguntar para a Madalena e já passando a bola para a Catarina também, o que ela acha, né, da questão de combinar, né, PNL com terapia. Eu, particularmente, eu acho que não tem nada que impeça você de combinar formas de saber, desde que você sabe o que você está fazendo, né, desde que você tem o domínio. Eu sinto que, na minha opinião, o cliente ele quer melhorar, né, ou seja, ele não está interessado em debates acadêmicos de técnicas, né? Eu acho que ele quer melhorar. Então, se o terapeuta ele tem isso organizado na cabeça dele, eu penso que não há nada que impeça. O que você acha, Madalena? E depois eu vou passar para a Catarina. Eu não trabalho exclusivamente PNL, ou coaching, ou panorama, ou constelações. Eu trabalho a pessoa, tá? Eu trabalho o cliente. Então, o que ele precisa, o que eu percebo, pela minha experiência e conhecimento, o que eu percebo que ele precisa, eu aplico. Tanto faz que seja qualquer uma dessas técnicas, ou talvez até alguma outra coisa que eu já estudei paralelamente. Inclusive, eu faço uma leitura de expressão do inconsciente pela caligrafia. Olha que legal, quantas coisas, hein? Ó, vamos fazer consulta com a Madalena, que ela está reinventando. Vou te perguntar agora, Catarina, o que você acha disso, né? Aproveitando, né, que você também é psicóloga, você também trabalha com PNL, você usa isso na terapia, você também está trazendo o viés da fitoterapia também. O que você pensa dessa questão aí? Antes de você responder, só a Carmen completa aqui, digo, a terapeuta representava e também era xamã, nossa, que maravilha. E realmente tinha que aguardar 3 a 4 meses. A Ivete Helena Linhares diz parabéns, Catarina, o mestre Tubarão, qual a importância da PNL, da terapia como prática diária? A Catarina já pode começar respondendo. E quais atitudes práticas que vocês 3 indicam? Catarina.
Bom, começando aí pegando um gancho no que a Madalena falou, essa questão dela trazer para o concreto. Eu gosto muito de colocar no concreto essa questão de segunda posição, né? Da gente colocar o resultado, inclusive meu, no termos de bordado, as pessoas se representarem ali, elas se bordarem ali, gera muito insight, gera, mesmo que seja um trabalho, às vezes, de um final de semana, a pessoa já sai modificada de alguma forma. E eu gosto de representar, né? Interessante. E eu gosto muito de PNL social, eu gosto bastante de uma aplicação dentro de um grupo, de uma turma. E o ano passado eu fiz uma experiência que foi muito rica. Eu fui trabalhar no interior aqui do Rio de Janeiro com um grupo de mulheres que elas queriam trabalhar especificamente a parte social, especificamente empoderamento feminino. E eu usei bastante a parte concreta dentro das técnicas da PNL, além de eu misturar isso que a gente estava falando, de misturar diversas técnicas, eu fiz algumas associações com a história. Por exemplo, peguei histórias de mulheres da nossa história, mulheres que foram, em algum ponto, em algum ponto histórico nosso, que elas tiveram protagonismo. E dentro daquela perspectiva que aquelas mulheres queriam fazer. E através de modelagem, através de outras técnicas, elas fariam com uma superposição. Né? Você você se modela aquela pessoa e, ao mesmo tempo, gera em você o que você tem que poderia modelar aquela pessoa, que você poderia desenvolver de você mesmo dentro daquilo que você quer construir para você. E foi um trabalho bem rico, foi um trabalho assim, que me deixou muito satisfeita com os resultados e com o retorno que eu recebi delas, com o retorno que elas me deram para poder para o crescimento delas, né? Eu tive feedbacks bem consistentes. Mas uma coisa também que eu queria colocar... Eu acho que a PNL até ajuda muito nessa questão social, né? E acho que tem até em comum tudo que a gente está falando, né? Porque a constelação também fala da representação de grupos sociais da família, né? Também que envolvem culturas. Que a PNL, o neuro acaba levando a mudanças muito profundas. Então, você tem coisas muito concretas, como você falou muito bem, né? Você sai daquele diálogo, muitas vezes, das psicologias muito abstrato, que muitas vezes você não sabe o que fazer com aquele monte de conceitos abstratos. Você trabalha com coisas que geram ali em minutos resultados dramáticos positivos. Eu acho que como se a pessoa saísse de dentro da cabeça dela, né? De dentro de fazer fórmulas dentro da cabeça dela, e ela se vê numa outra posição, que ela pode tomar atitudes, que ela pode influenciar naquilo que ela se vê ali, ela se vê no bordado, ela se vê naquela heroína, ela se vê naquilo ali, ela pode tomar caminhos diferentes, ela pode escolher o que ela quer para ela pode escolher como que ela vai fazer dali para frente, e isso ela acaba tendo insights, né, como eu tinha falado, acaba tendo sugestões, ela acaba tendo caminhos que ela pode escolher, né? Ela pode se responsabilizar por aquilo que ela vai fazer para frente, porque às vezes fica tão misturado dentro da cabeça, fica fica um emaranhado tão grande que ela não consegue identificar. Então, quando ela consegue colocar aquilo quase que em escaninhos, né, para ela fazer aquela junção, ela faz uma mistura daquilo ali, quando ela pode misturar aquilo dela, como a receita de bolo, né, André? Cada um faz o bolo dele, né? Você vai pegando uma coisa ali, outra coisa aqui, mas se você quiser modificar, você acrescenta mais alguma coisa. E uma coisa que eu prestei muita atenção quando eu comecei, comigo mesmo, é como a gente não sabe. Quando a gente começa a PNL, que a gente toma a pé disso, é quando a gente toma consciência disso, é como a gente não sabe como a gente pensa, como a questão das sensações, como a questão do ver, sentir, ouvir, falar com a gente mesmo, como a gente não tem
uma ciência de que a gente faz isso desse jeito. E como que depois que a gente se apropria disso, a gente passa a pensar diferente. Como a gente... É uma virada mesmo. Eu acho que é uma virada de paradigma mesmo. Você transforma seu paradigma e você começa a pensar de outra forma. Como você falou, Madalena, o bichinho do PNL morde a gente. Então, você pensa de forma diferente. Você estrutura seu pensamento de forma diferente. Você estrutura aquela forma que você vai resolver. Que problema nós todos temos, não vai acabar, né? Não é nenhuma panaceia que vai acabar com todos os problemas do mundo, mas a gente sabe administrar esses problemas ou esses desafios, como a gente costuma falar, de uma outra perspectiva, né? De uma perspectiva até mais realista, mais pontual, né? Você consegue, é como se você quebrasse tudo aquilo que você está sentindo, você desfaz tudo aquilo e você torna juntar tudo numa nova configuração que você faz. E isso é poderoso, né? Isso tem falando, né? Eu estou vendo aqui uma pergunta para a gente responder do Joseph da Suécia, lá, o mestre do Barão, qual a importância da PNL como prática diária, né? Qual a importância que tem que praticar continuamente e que atitudes práticas nós indicamos, né? Eu acho que, assim, o que quer que você faça da PNL vai te ajudar você ter o pensamento da PNL, ouvir práticas, tudo depende do teu nível de envolvimento. Algumas pessoas só querem mesmo o benefício do desenvolvimento pessoal. Então, podem entrar, por exemplo, aqui no meu canal, no YouTube, tem uma quantidade absurda, se não for, ou é 1, 2 maiores acervos de práticas para qualquer um ouvir de graça, sem custo algum, né, onde você entra ali, fecha os olhos, né, e vai para um outro nível, e se autotrabalha. Isso é uma possibilidade. Completando o que você falou, Catarina, que eu acho muito interessante, é que justamente a programação neurolinguística, ela nos permite perceber o que você nunca percebeu. O Michael Hall, ele fala uma coisa muito interessante, né? Ele aprofunda do jeito dele, né? Alguns conceitos da PNL, ele fala que quando nós estamos muito envolvidos nas coisas, a gente não se dá conta, nós estamos no que ele chama de estado primário. E muitas vezes a gente vai para um meta-estado quando a gente começa a perceber o que a gente faz no estado primário. Então, acho que só o fato, muitas vezes, a gente ajudar o cliente ou a nós mesmos, né, a nos perceber o que nós fazemos, uma grande técnica de PNL é você, de uma vez por dia, imaginar que você vê sua vida como se fosse um filme. E o que você fez naquele dia, naquela semana? O que você está fazendo? Você gosta do que você vê ali? Ou você faria algo diferente? Né? O que você aprende com o que você vê? Então, eu acho que essa é uma prática que eu acho que é bem simples, Joseph, para todo mundo que quer praticar alguma coisa de PNL, que você pense nos principais padrões, as coisas que você gosta, que você faz, e principalmente o que é desafiador, que você ainda faz, né? Para você parar para pensar, eu estou bem com isso, mas não para ficar para baixo, mas assim, eu posso aprender com isso. Eu acho que essa é uma prática de PNL muito interessante, simples, facílima, de você olhar como se fosse de fora, olhando um documentário de si mesmo ao longo de um dia, de uma semana e tal, e decidir o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer um pouco melhor. Me lembro até do Joe Dispenza, que quando ele apareceu primeiro naquele documentário que ficou mundialmente famoso, né, What the Bill, né, Quem Somos Nós aqui no Brasil, em que ele falava de você programar o seu dia, né, no sentido assim, não no sentido obsessivo compulsivo, mas no sentido de você criar o seu dia dentro de você, né? E já se sabe hoje que todas as pesquisas mostram que o ensaio mental ele é tão válido quanto fazer alguma coisa, né? E o que você acha, Madalena? O que você acha sobre a importância da PNL como prática diária e qual dica ou recomendação você dá assim, para as pessoas poderem fazer ou conhecer mais para praticar? O que eu acho fundamental para quem já começou a estudar PNL e colocar em prática é vivenciar os pressupostos. Porque eu acho de uma riqueza fantástica os pressupostos. É tudo, né, da PNL. A PNL toda está ali. Isso mesmo. Se você aplicar na sua vida 2 ou 3, vai mudar radicalmente. Por exemplo, o mapa no território. Se você aprender a respeitar o mapa do outro, a individualidade do outro, e a sua própria,
só isso já é suficiente. Nossa, já é uma grande coisa, né? Para tanta coisa na vida, para tantos desentendimentos ou tantos novos entendimentos. Se você coloca intenção positiva, a melhor escolha, fracasso, só feedback, e é libertador tudo isso, você vai se conhecer melhor, vai se respeitar mais e, é claro, também respeitando o outro. Então, são conceitos tão profundos que as pessoas, às vezes, dão pinceladas por aí e não entram profundamente no significado e no quanto isso pode ser treinado diariamente, mas não é nem diariamente, é por hora, sabe? Fazer exercício por hora, vivenciando esses conceitos, entre outros. Eu tenho um convite para vocês duas para uma live futura aí para frente, para a gente voltar a marcar para o futuro. Que tal a gente fazer uma live só dos pressupostos da PNL? Excelente. Cada um mais escolhe, a gente decide antes alguns que a gente gosta mais. E a gente comenta e a gente dá dicas de como usar, né? Que eu também concordo totalmente com você, Madalena. 10 é tudo, a PNL está toda ali nos pressupostos, por isso que eles existem, né? Vamos fazer depois no futuro? Vamos fazer isso. Com certeza. Quando eu fui escrever aquele livro de Manual de PNL que você estava promovendo, né, lá na editora Ser Mais, eu escrevi 2 capítulos sobre pressupostos. Aí eu fiz uma pesquisa na enciclopédia de PNL e eu sozinha traduzi tudo aquilo, né? Você tem ela na mão? Que legal. Embaixo do tapete mágico. Sabe o que é isso aqui? É o tapete que Tom Best me deu de presente do amigo dele, Xamã, lá, um dos maiores trainers do PNL, que ele disse que isso aqui é o meu tapete mágico para eu poder voar para onde eu quiser. Eu falei, yes, master. Ai, que pena que ele não me deu. Para mim, ele não deu. Poxa vida, você foi privilegiado, né? Ô, Madalena, você sabe que desde que eu aprendi sobre intenção positiva, qualquer coisa que eu faço na minha vida agora, eu me pergunto qual a intenção que eu tenho de estar fazendo aquilo. Mas é automático, é alguma coisa assim que já faz parte de mim, que eu já pergunto aquilo para saber o que eu vou fazer, né? Eu acho, né, como o Joseph estava falando da nossa prática diária, né? Eu acho que a principal prática diária que a gente faz, que já é o start para a gente fazer o resto, é a consciência. A partir do momento que eu tenho consciência daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu vou fazer, daquilo que eu pretendo fazer, eu já começo a fazer PNL, eu já começo a me trabalhar de uma forma até intuitiva, de uma forma até automática. Eu não sei, o André deve lembrar, em 2018, quando foi no ano da Copa, que teve aqueles meninos que ficaram presos naquela caverna lá na Tailândia. Eu, o André e uma outra amiga nossa, que é a Dionara, não sei se ela está aí assistindo a gente, semana passada ela estava. Nós fizemos nós destrinchamos aquilo ali em termos dos níveis neurológicos. O que eles intuitivamente fizeram, fazendo escala por escala os níveis neurológicos para aquilo tudo. Por que aquilo tudo deu certo, né? Porque uma coisa que eu gosto muito do Bandler é quando ele fala, porque tem pessoas que elas acham que PNL é alguma coisa que surgiu para a gente poder dominar o outro, para a gente poder manipular o outro. Vou confessar que eu mesmo tinha um pensamento um pouco assim antes, né? Vamos dizer, a gente que é ignorante em relação a alguma coisa pensava aquilo. E uma coisa que eu gosto muito que o Bandler fala naquele, acho que é Sapos e Príncipes, se não me engano, é que ele começou a PNL, ele escaneou o que nós naturalmente fazemos, né? O cérebro da gente, como é que a gente estrutura o pensamento. Então, tudo que a gente faz, todos os nossos atos, nós fazemos PNL o tempo todo, nós programamos a nossa cabeça o tempo todo. Nós nós nos relacionamos com o mundo, nós pensamos da forma de PNL, né? Vamos dizer, de uma coisa mais simples. Nós pensamos assim. Então, nós estruturamos igual um disco que fica rodando, e a gente estrutura aquele pensamento para a gente produzir nossos resultados, sejam eles positivos ou sejam eles negativos, né? E a boa notícia é que a gente pode mudar.
A gente pode fazer escolhas diferentes. Melhor, né? Nós podemos escolher. Isso é uma grande questão aí, né, que eu queria propor, até como os nossos últimos comentários. O Wilson pergunta aqui se a gente tem algum curso relacionado a cópia persuasiva em marketing e vendas. Não, infelizmente não. A gente entende linguagem hipnótica e tal, né, mas é basicamente isso, né? A linguagem hipnótica, ela faz o cliente mergulhar dentro de si e refletir sobre a riqueza que existe dentro dele. A melhor maneira de você persuadir alguém é você influenciar a pessoa. Influência não tem nada a ver com manipulação. Influência é você gerar coisas boas com o que vem de você. Muitas pessoas me procuram assim, como é que eu posso fazer para seduzir pessoas que não gostam de mim, para que as pessoas queiram, né, estar comigo sem que elas tenham... Eu digo, meu Deus, mas qual é o ponto de você querer que alguém que você já sabe que não quer estar com você, queira estar com você? O que você vai ganhar com isso? Mas eu acho que você se torna automaticamente uma pessoa mais interessante para as pessoas em geral, né, quando você se abre positivamente, né, para isso e se torna uma pessoa interessante, né? O Fábio Soares aqui pergunta, né? Boa noite, quero estudar mais sobre PNL. Poderia me indicar uma leitura introdutória? Né? Então, a gente podia aproveitar, né, sugerir uma leitura introdutória para cada um de nós sugerir e dar uma palavra final aí sobre quem quer se autoconhecer e por que terapia com PNL é uma coisa boa. Eu vou dar a minha leitura introdutória, vou citar meu próprio livro, Aprendiz de Feiticeiro, né? Ou seja, que é um trabalho introdutório sobre PNL, onde eu não falo nenhuma única vez a palavra PNL, mas ela está toda aqui nos personagens que vão interagindo. Eu tenho esse livro na forma digital, que vocês podem procurar aí nas minhas plataformas, significando.com, em outros lugares também, então vocês podem obter, que é fácil de ler também. Esse é do Aprendiz de Feiticeiro, o Retorno do Mago, que é a continuação dele. Todos eles apresentam a PNL de uma forma muito fluida, sem o jargão, para quem quer começar a estudar. A Carmen Dias diz que foi aluna da Madalena de PNL e minha, com a Madalena de Hipnose Internacional, terapia de constelação, quando a terapeuta te representa é bom, quando você vê, não sente. E ela diz que gosta dos meus vídeos. Então fica aí essa dica, né? E a minha mensagem para vocês aqui sobre o uso da PNL enquanto terapia e autoconhecimento é que eu acho que vocês vão muito mais rápido se vocês usam esse tipo de caminho, porque eles contam com a tecnologia do neuro, dentro da neurolinguística, ou seja, nós apertamos botões que fazem despertar muitas coisas dentro de nós de uma forma eficiente, eficaz, rápida, precisa. Então, eu acho que os tempos que nós estamos vivendo hoje, isso é uma coisa muito importante. A gente não tem mais a vida inteira. Você vê a questão da pandemia, né? E do dia para a noite, literalmente, eu me lembro que eu fui para Portugal dar um curso, o mundo estava... Talvez tivesse alguns casos, quando eu voltei 17 dias depois, Portugal já estava fechando, o Brasil já estava fechando, todo mundo teve que se reinventar do dia para a noite. Então, a gente está vivendo uma época em que as coisas, não só a pandemia, mas uma série de outras coisas acontecem e a gente precisa se reinventar. Eu acho que trabalhar com PNL te dá a condição de mudar, de se adaptar a mudanças, de trabalhar estados de uma estrutura que vão te capacitar para fazer essas mudanças, para lidar com todas essas coisas. Então, essa é a minha recomendação aí, por isso que eu acho que a gente deve estudar, por isso que eu estudo e pratico na minha vida PNL. O que você acha, Catarina? O que você recomenda que as pessoas leiam, né? Além do Aprendiz de Feiticeiro? O que você recomenda que as pessoas leiam? Bom, além dos livros seus, que são todos muito bons, e eu acho que você escreve de uma forma muito fluida, né? As pessoas entendem bem. Eu gosto muito do livro de Crenças, do Dilts, do Robert Dilts, que eu acho que ele, inclusive, ainda traz alguma coisa para a gente lidar com esse lado nosso, lidar com questão de saúde, lidar com alguns conceitos básicos. E também eu acho que os vídeos, né? Os vídeos eu acho que levam... Tanto os vídeos do André, eu tenho alguns vídeos também, acho que a Madalena tem um canal também, né, Madalena? Sim. Então, eu acho que, às vezes, o vídeo,
se interessar e ver num vídeo, às vezes você consegue absorver melhor para depois ir para uma leitura mais aprofundada, para depois fazer... Que a PNL, eu acho que ela é assim, no começo, quando você está lá bem assim, nos primórdios lá, às vezes tem, né, engatinhando, né? Você parece que tem alguma coisa mais complexa, né? Parece que você, porque são termos novos, são conceitos novos, mas depois que você pega, né? Você é igual carro, né? Que custa pegar, aquele carro que está lá, mas depois que você pisa e o carro virou a chave, eu acho que você vai, olha, e é um mosquitinho que morde a gente também, e que a gente não para mais. E vou voltar a falar, já que falou de indicação, depois eu vou passar e botar nos comentários aí aquele vídeo lá que a gente fez dos meninos lá da Tailândia. Eu gosto muito daquele vídeo, eu acho que aquele vídeo ele dá uma clareada para a gente de como nós fazemos PNL o tempo todo, mesmo quando a gente não está se dando conta de que nós estamos fazendo, né? Acho que seria isso aí que eu queria falar. Muito bem, obrigado. E, Madalena, aproveito, Madalena, para dizer que a Maria Luciene da Hora disse que fez uma relação com você e que foi muito bom para ela, com certeza, não tenho dúvida. Aliás, eu vou entrar em contato com você para a gente marcar a nossa constelação. Não é que assim, Né? E Divan também diz que eu sou muito inteligente, já li o livro, muito obrigado. Eu fico muito feliz que o que a gente está produzindo aí, né, tenha um resultado positivo. Então, fala, o que você recomenda, Madalena, e qual é a mensagem que você deixa para todo mundo aí sobre a PNL, sobre o autoconhecimento com a PNL, a terapia com a PNL? Por que você acha que é bacana que todo mundo, né, aprenda cada vez mais isso? A dica que eu dou para você confiar na sua intuição, não só na intuição, mas nas suas próprias decisões. Então, quando você decide que você quer mudar a sua vida, que você quer se conhecer mais, que você está aberto e disposto a seguir nesse caminho, o seu próprio cérebro, de uma forma intuitiva, vai conduzir você. Eu estou dizendo isso porque aconteceu comigo. Quando eu ouvi falar de PNL, eu nem sabia muito bem o que era, não tinha feito curso. Eu rejeitei primeiro, né? Eu nem conhecia nada, mas eu ouvi dizer que era uma coisa legal, eu fiquei muito curiosa, perguntando para algumas pessoas, e aí eu tive um sonho, André. Eu sonhei que alguém me falou que eu deveria comprar um livro chamado O Poder Sem Limites. Mas eu não sabia que livro era esse. E aí eu fui na livraria e perguntei se tinha um livro com esse nome. E eles disseram que sim, eu comprei o livro, mas nem abri o livro, porque eu estava ocupada e tal. Mas depois de uns 2, 3 meses, eu peguei o livro para viajar. E quando eu abri o livro, lá na praia, eu falei, gente, é neurolinguística, olha que coincidência, né? Mas não era coincidência, né? Então, eu já tinha projetado a minha mente nessa direção, nesse interesse, então as coisas começam a acontecer na nossa vida dessa forma. Uma outra coisa que nós temos em comum é que nós 3 começamos lendo esse livro, né? Porque na mesma época, eu li esse livro também logo no início, né, do Anthony Robbins, que vai ficar um bom começo aí para quem nunca viu nada de PNL, né? Então, quantas coisas em comum. Estamos hoje aqui esse tempo todo. A Carmen diz que as minhas induções são ótimas, que usamos mesmo do practitioner, do master. É isso aí, Madalena, a intuição mesmo, né? Eu acho que um dos desafios que eu vivo dizendo para os alunos, né, que eu ensino tudo aquilo que eu consigo ensinar, e que um dos meus maiores desafios é inspirar nos alunos a intuição, né? Justamente esse lado da intuição, que eu acho que é estudar e praticar bastante para que a intuição possa fazer a arte, né? Para que a intuição possa fazer a surpresa, né? Que a intuição, acho que é aquilo que eles chamam da maestria, que é quando você vai no ciclo das competências, né? Até tudo ficar competência inconsciente, e a intuição, quando ela entra e você se dá conta e olha para o trabalho que você fez, diz, caramba, que legal, olha quanta coisa que eu usei aqui, nem pensei na hora, mas usou. Quando a maestria começa a
Isso é prática, né? Eu acho que... É prática, é. Prática. Eu também, quando vi pela primeira vez, eu achava esse complexo e tal, muito de vocês também e tal, mas a gente foi fazendo, né? Foi aprimorando. Você falou outro dia, Catarina, num outro lugar, né? Que a gente aprende e depois vai refinando, né? É isso aí, a gente vai refinando e a coisa vai acontecendo. Então é isso, meninas. Muito obrigado. Lisonjeadíssimo com a presença de vocês aqui. Queria agradecer a todos que estão aqui com a gente aqui, que acompanharam, né? Essa live vai estar disponível no meu canal, no canal da Catarina, no canal da Madalena. A Patrícia Gomes diz que, Madalena, eu te entendo, conheci os vídeos meus há muitos anos, mas depois me desinteressei. Agora que decidi mudar tudo na minha vida, o André apareceu de repente, aqui estou. Né? Caramba, isso daí. Né? É assim que acontece mesmo. Você projeta e a vida manda para você, seu cérebro capta. Ele abre a sua percepção para você enxergar as oportunidades que estão aqui todas, mas a gente não vê porque não tem foco. Quando você põe foco, elas aparecem. É mágico, né? Aliás, é o outro pressuposto, né? Onde você põe o foco, aquilo é o mesmo. Então, antes, se você gostou disso aqui, acha que as pessoas podem se beneficiar, entre nos nossos canais e compartilhem, né? Dê um like, inscreva-se, toca o sininho, né? Para você poder receber novas notificações, que nós vamos fazer isso várias vezes aí para o futuro, e compartilhe com as pessoas que vocês gostam. E, mais uma vez, muito obrigado a vocês pelo tempo de vocês aqui. Acho que, principalmente, a gente falar isso agora aqui no Brasil, nesse momento que a gente está, de novo, né, numa situação crítica, de novo, em relação à pandemia, onde as restrições aumentaram, os desafios também, né? Então, é importante a gente saber que a gente pode ir fazendo a diferença. A Ana Delésia disse que amava a Amada, agora também adoro o André, amo a Madalena. Então, eu também, somos dois. Amo a Madalena. E amo a Catarina também. Amo todo mundo que está aqui e agradeço. Beijo para todos. Então, obrigado. Boa noite. Obrigada, André. Obrigado, Madalena. Boa noite, gente. Até a próxima. Tchau para vocês. Tchau.